Olá, este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. E nesta oportunidade eu quero refletir com você num tema empolgante, importante para a nossa vida, que é tempo de ter intimidade com Deus. Eu quero trazer essa reflexão à luz de um texto que se encontra aqui em Hebreus, capítulo de número 4 e no verso de número 16. Vou ler o 15 e o 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Intimidade nos fala de relacionamento próximos, íntimos. E só temos intimidade com pessoas com quem nós conhecemos e confiamos. Quando você tem um problema, geralmente compartilha a situação com quem? Geralmente se sente melhor depois de conversar com esta pessoa. Como seria se você tivesse que enfrentar tudo sozinho? Hoje, neste momento, nós vamos ver que o Senhor Jesus, o que ele fez para viver uma vida de intimidade com Deus. A Bíblia nos revela que Jesus passou todas as situações que nós passamos e por sua comunhão íntima com Deus foi sem pecado, ou seja, nada fez com que Jesus desistisse de executar a obra pela qual ele veio realizar. Veja aqui no versículo 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, a primeira pergunta: por que eu preciso ter intimidade com Deus? Para que eu possa conhecer a sua vontade, para que eu possa ter forças, para que eu possa vencer as adversidades, né? E o que é preciso para que eu possa ter uma vida de intimidade com Deus? Então eu quero pegar alguns exemplos da vida do Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos a ver, reconhecer, perceber que realmente existe a possibilidade de nós termos uma vida de comunhão íntima com Deus. A primeira coisa que nós vemos no ministério de Jesus e que é importantíssimo para que nós venhamos a ter intimidade com Deus é estar disposto a fazer a vontade de Deus. Primeiro passo para a intimidade com Deus é estar disposto a fazer a sua vontade. Veja que em João capítulo 4, no verso 4, a Bíblia nos diz assim, Jesus falando: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Desta forma, para vivermos uma vida de intimidade com Deus, precisamos estar dispostos a aceitar a vontade dele para a nossa vida. Mesmo que essa vontade ela não esteja ou não seja aquilo que exatamente nós queremos, né? Agora, qual é a vontade de Deus? Vou apresentar uma que eu acho que é uma das fundamentais para a nossa compreensão da vontade de Deus para a nossa vida. Aqui no livro de Miqueias, no capítulo de número 6, a palavra de Deus diz assim: Deus estava falando com o seu povo. E o povo de Israel e nós somos o povo de Deus. Então essa palavra se aplica a nós também.
É lógico que eu entendo, meus queridos, que essa palavra foi escrita num contexto diferente, mas o que ela nos ensina aqui é uma vontade de Deus para o seu povo, e nós somos povo de Deus hoje. Aí diz assim: e ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então a vontade de Deus é isso. Agora, para que eu tenha essa intimidade com Deus e para que Deus fale cada vez mais através da sua palavra, através do seu espírito, através das situações, das circunstâncias, eu preciso, para ter essa comunhão com Deus, estar disposto a fazer a sua vontade, que foi o que o Senhor Jesus Cristo ele fez em toda a sua vida, em todo o seu ministério. É interessante que aqui em capítulo 6 do Evangelho de São João, no verso de número 29, a palavra de Deus nos diz assim: Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Então a vontade de Deus é que nós creiamos no Senhor Jesus Cristo. Né? Então, para ter intimidade com Deus, primeiro ponto é estar disposto a fazer a vontade de Deus. Segundo ponto que eu quero destacar na vida do Senhor Jesus, na questão da intimidade com Deus, é que para que nós venhamos a ter intimidade com Deus, nós devemos estar dispostos a enfrentar a oposição maligna. É interessante que lá no capítulo 4, do verso 1 ao verso 11 do livro de Mateus, nós temos a tentação de Jesus. Ali nós vemos o Senhor Jesus, após 40 dias de jejum, né, ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, quando estamos dispostos a fazer, a viver uma intimidade com Deus, o inimigo da nossa alma, ele se levanta contra a nossa vida. Então, para que tenhamos intimidade com Deus, nós temos que ter essa consciência de que nós vamos enfrentar uma batalha espiritual ferrenha. Nós não vamos analisar a tentação de Jesus, porque esta é apenas uma reflexão. Mas, se você quer ter intimidade com Deus, saiba que o mundo vai lutar contra você, que o reino satânico vai lutar contra você, pessoas vão ser usadas para tentar impedir a sua vida de relacionamento com Deus. Então, para ter intimidade com Deus, eu tenho que estar disposto e consciente de que vou enfrentar uma batalha terrível contra as hostes da maldade e com tantas outras situações que vão ser colocadas diante de nós, nos desafiando para tentar quebrar essa intimidade com Deus. Terceiro ponto que eu quero destacar aqui, para termos intimidade com Deus, a exemplo do Senhor Jesus, é passar tempo a sós com Deus. Irmão, como isto é importante. Marcos capítulo 1, versículo 35, capítulo 6, versículo 46, Lucas capítulo 5, verso 16, capítulo 6, verso 12, capítulo 22, do verso 39 a 46. Em todos os momentos da sua vida, Jesus se aplicava a uma vida de oração, a uma vida de comunhão a sós, de tempo a sós com Deus. No início do seu ministério, durante as suas peregrinações pela Judéia, pela Galiléia, por Jerusalém, em momentos cruciais como antes da crucificação, o Senhor buscava a sua força em Deus. Irmãos, nós precisamos, para manter intimidade com Deus, ter tempo a sós com Deus em oração e meditação da sua palavra. Ir à igreja, nós temos que ir, manter comunhão com os irmãos, isso aí é fundamental.
Porém, nós precisamos fazer como Jesus disse, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus, que vê em secreto, que te vai recompensar em secreto, que conhece e vai te sustentar. Então nós temos como exemplo a vida do próprio Senhor Jesus Cristo, que teve tempo, momentos a sós com Deus, buscando orientação, buscando força, buscando renovação. Irmãos, se o Filho de Deus, né, nos dá esse exemplo, nós precisamos seguir. Se é que queremos, em pleno século XXI, continuarmos tendo intimidade com Deus, mas é intimidade mesmo. Não é conhecer Deus superficialmente. É interessante que nós temos um exemplo que é muito interessante de Jó. O livro de Jó começa Deus colocando Jó, olha, homem reto, íntegro, que se desviava do mal. E quem via fala, puxa vida, Jó era um homem de espiritualidade. E era mesmo, que ele resistiu tudo aquilo que ele passou. Mas é interessante que depois de toda a provação que ele passou, Jó diz uma coisa que nos intriga às vezes. Ele diz assim, olha, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Então veja só, aquele homem que foi elogiado por Deus, né? No começo do livro, quando chega no fim do livro, ele falava que eu não conhecia Deus, não, conhecia de ouvir falar, de ouvir. Agora eu tenho uma experiência tão profunda que agora eu posso vê-lo. Então, queridos, nós precisamos, para ter intimidade com Deus, passar tempo a sós com Deus. Tem uma quarto ponto que eu quero destacar aqui, nesse tema, é tempo de ter intimidade com Deus, que diz assim, buscar a orientação de Deus nos momentos difíceis. Irmãos, quantos exemplos nós temos de homens e de mulheres que em momentos difíceis da sua vida, eles buscaram a orientação. Reis como Ezequias, reis como Josafá, homens como Davi e tantos outros que em momentos decisivos da sua vida, em momentos difíceis, momentos que iam sair para a guerra, em tantas situações que a palavra de Deus nos mostra, que em momentos difíceis, essas pessoas buscavam orientação em Deus. Hoje, muitas vezes, as pessoas querem buscar soluções. Eu sei que existem as ciências que nos ajudam, como a psicologia, a parapsicologia, hoje os coaches, e tantas outras coisas, são importantes, são até benéficos, mas a prioridade para buscar orientação para a nossa vida é buscar em Deus. Ele, através da sua palavra, através do seu Espírito. É interessante que o exemplo máximo desse princípio é na noite da crucificação. Jesus tomou a última refeição com seus discípulos, estabeleceu a ceia do Senhor. Depois Jesus foi com os discípulos para o Getsêmani, no monte lá, orar a Deus, buscar orientação de Deus, buscar força em Deus. Então nós precisamos estar sempre buscando essa orientação de Deus. Quinto ponto que eu quero destacar aqui para uma vida de intimidade com Deus é viver uma vida cheia do Espírito Santo. É interessante que no início do ministério de Jesus, lá em Mateus capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz que quando Jesus é batizado por João Batista, o Espírito Santo vem sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. E a partir daí nós vemos todo o ministério do Senhor Jesus Cristo ser um ministério exercido também no poder do Espírito Santo. Assim como Jesus
precisamos, queridos, que o Espírito Santo guie as nossas vidas. E o Espírito Santo, ele está na sua vida. Porque o apóstolo São Paulo, ele vai dizer aqui em Efésios, eu gosto muito desse texto, no Efésios capítulo 1, e o versículo de número 13, Paulo diz assim, eu quero ler com você esse versículo aqui, 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Oh, meus queridos, que coisa maravilhosa! É nós sabermos que nós temos o Espírito Santo. Paulo vai dizer aos Coríntios que nós somos templos do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós. Irmãos, nós precisamos, para ter essa intimidade com Deus, nós precisamos permitir que o Espírito Santo, ele realmente guie a nossa vida. Por isso que Paulo vai dizer aqui nesse mesmo livro, no capítulo 4 de Efésios, Paulo diz assim, olha, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, muitas pessoas podem pensar, eu sou crente, eu tenho o Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo haja em nossa vida, nos guie, nos dê força, nos oriente, se faz necessário que nós venhamos a permitir, a deixar que o Espírito Santo venha agir livremente na nossa vida. Mas para isso, para ter essa intimidade com Deus, é preciso renúncia. E muitas vezes o Espírito Santo não age na vida do cristão de uma forma ampla, porque nós não permitimos. Porque muitas vezes nós colocamos as nossas vontades, os nossos conceitos, os nossos preconceitos, os nossos desejos acima da vontade de Deus e acima das orientações que a palavra de Deus nos apresenta e acima da direção do Espírito Santo que fala ao nosso coração diariamente. Então, é tempo de se ter intimidade com Deus, como o próprio Senhor Jesus Cristo teve, mas é preciso estar disposto a fazer a vontade de Deus, é preciso enfrentar, estar disposto a enfrentar as adversidades e lutas por conta desta decisão de ter uma vida de intimidade com Deus. É preciso passar tempo a sós com Deus em oração e meditação na palavra de Deus, é buscar a orientação de Deus em tempos difíceis, não só procurar conselhos humanos, não. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, temos que buscar o conselho dos nossos pastores, de obreiros, de homens de Deus, de mulheres de Deus, mas acima de tudo, a primazia na busca desta orientação tem que ser a busca de Deus e da sua vontade nos momentos difíceis. É preciso ter uma vida cheia, plena do Espírito Santo, uma vida onde você tenha a sensibilidade. Olha, o Espírito Santo falou comigo, ele falou através da palavra, ele usou o pastor para pregar uma palavra, usou o ministro para pregar uma palavra, ele usou um profeta de Deus para falar comigo, que ainda existem profetas hoje no nosso meio, sim, com certeza. Apesar que eu sempre digo, desculpe, tem também os falsos profetas, mas tem profetas verdadeiros de Deus. E por último, saber, quando você tem intimidade com Deus, você ter a plena certeza e convicção de que a vitória é certa. Nós vemos aqui em Mateus 16, 21 e Mateus 17, 22 e 23, que Jesus ele começa a fazer referência, olha, eu vou para Jerusalém, lá os sacerdotes, os escribas vão me prender,
vão me chicotear, né? Vou passar pela mão dos homens e vou ser crucificado. Mas ao terceiro dia, oh irmão, que coisa linda é essa? Deixa eu até ler esse texto aqui, irmão, para a gente encerrar a nossa reflexão. Aqui Mateus 16, versículo 21. Mateus 16, versículo 21. E desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Ou seja, ia passar pela prova, ia passar por aquilo que ele tinha que passar na sua missão, mas a vitória era certa. Veja que no capítulo 17, versículo 22 e 23, e diz assim, reunindo eles na Galiléia, disse-lhes, o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Aqui no caso o texto diz que então os discípulos se entristeceram grandemente, porque os discípulos naquele momento não compreendiam totalmente a obra que o Senhor Jesus havia vindo fazer na terra. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa questão é que em todos os momentos que Jesus passou, sabendo que ele iria sofrer, sabendo que ele iria passar, ele disse, olha, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas ao terceiro dia, a vitória vai ser conquistada definitivamente. Eu quero até ler o texto aqui, irmãos. Eu quero ler o texto aqui de Mateus. Vou pegar o livro de Mateus, capítulo de número 28, que diz assim, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra, assentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram apavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e como vos digo. Oh, meus queridos, vida de intimidade com Deus não nos garante que não venhamos a passar pela dificuldade. Vida de intimidade com Deus, a primeira vitória que ela nos traz é que a gente consegue viver e cumprir o propósito no qual Deus nos concedeu que tivéssemos vida. Prosperar diante de Deus não é simplesmente ter muitas coisas, muitas riquezas materiais, mas é, primeiro, conseguir cumprir com o propósito pelo qual Deus te trouxe neste mundo. Esse é o primeiro passo que a intimidade com Deus nos ajuda. Segundo, irmãos, é ter a certeza de que a vitória é certa, independente de qualquer situação. É saber que Deus vai sempre nos sustentar, como sustentou o seu filho até o último momento, até a cruz, mas também ele está naquele momento da grande vitória. Por isso, meus queridos, amados irmãos, é você que está me ouvindo nessa simples reflexão. É tempo de ter intimidade com Deus. Mas para isso, não se esqueça, recapitulando, é preciso estar disposto a fazer a vontade de Deus,
É preciso estar disposto a enfrentar a oposição maligna. É preciso buscar a orientação de Deus nos momentos difíceis. É viver uma vida cheia do Espírito Santo e é realmente ter a certeza de que a vitória é certa. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que você possa, né, no exemplo que observamos aqui na vida do Senhor Jesus, na vida de intimidade que ele teve com Deus, que nós possamos também ser imitadores dele e continuar seguindo ao Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Tudo nesta vida é temporal, mas um dia, tudo isso vai terminar e a verdadeira glória, graça e louvor se manifestará na vida de todos aqueles que mantêm intimidade com Deus, que vivem com Deus, que buscam a Deus, que acreditam em Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero fazer uma pequena oração para você, para a sua vida, para a nossa vida. Eterno e soberano Deus, eu agradeço pela tua palavra, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que esta pessoa que está me ouvindo agora, meu Pai, que ela possa, Senhor, também perceber a necessidade de que é tempo de ter intimidade contigo e que nós possamos, diante de tudo que foi exposto aqui, ó Pai, estar disposto a viver esta vida de intimidade contigo. Nós te agradecemos. Eu peço que o Senhor abençoe esta pessoa que está me ouvindo, abençoa a sua família, abençoa, Senhor, em todas as relações da sua vida, em tudo aquilo que envolve a sua vida. Pai querido, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa vida. Nós agradecemos e pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e que esta palavra possa nutrir a sua fé. Deus te abençoe e até a próxima. Dê um like, se inscreva no canal. Eu agradeço e que a paz do Senhor esteja convosco. Deus abençoe.